Graça e paz a todos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Elton Mello, presidente da Associação dos Editores Cristãos, e nesta tarde estamos começando mais uma live para falarmos a respeito de publicações, a respeito da revista de estudos e discipulados, que é de uma das editoras que é associada à ASEC, a editora Batista Independente. E eu quero já de cara também deixar um convite a você para que agende aí para o próximo dia 23 de novembro, para estarmos juntos na participação, na solenidade de premiação do Prêmio Areté. Ouça esse vídeo aí, depois nós vamos apresentar os nossos convidados aí para esta live desta tarde. Olá, eu sou o pastor Elton Mello, presidente da ASEC, Associação de Editores Cristãos, e quero convidar a todos para a cerimônia do Prêmio Areté de 2022. Desde 1991, a ASEC vem reconhecendo e premiando o melhor da produção literária cristã. O evento será no Salão Franco Montoro, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 23 de novembro, às 19 horas. A entrada é franca. O Prêmio Areté é a maior premiação da literatura cristã da América Latina. Vem celebrar com a gente. Maravilha, queridos. Então, eu quero deixar esse convite a todos vocês, né? E a gente agora, a editora Batista Independente, assim como todas as demais editoras, tem chances aí de alcançar boas premiações, bons resultados, porque efetivamente o material tem alcançado, né, muitas vidas, tem melhorado, a qualidade do produto tem sido muito boa, então com certeza aí a nossa editora também tem chances aí de ser bem ranqueada, bem avaliada naquilo que faz. Nesta tarde, queridos, eu quero conversar aí com o pastor Cléo Harrison Bloch, que é um escritor, redator da lição número 2 da Revista de Estudos e Discipulados, produzido pela editora Batista Independente. Essa é a revista que já há mais de 56 anos está ininterrupta, trabalhando junto com a Igreja Brasileira, para que os crentes possam ter solidez, né, naquilo que eles creem. Então, o tema é Fundamentos da Fé, e essa revista inteira trabalha basicamente o assunto da escatologia. Então, nós vamos falar bastante sobre escatologia nesse último trimestre de 2022. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos amados que estão aqui presentes, e lembrando que você pode, né, durante a transmissão, aí, boa tarde aí, uma veiga, você pode também escrever a sua dúvida, a sua pergunta, para que o nosso redator e também os comentaristas que estão participando possam responder ao vivo aí, e assim abençoar também a sua presença, a sua participação. Então, vamos apresentar aqui os nossos convidados desta tarde. Pastor Delvacir, que é pastor lá no interior do Paraná, depois vai se apresentar, e também o pastor Cléo. Pastor Delvacir, se apresente aí para os nossos ouvintes, né? Você é bastante conhecido na denominação, mas sempre tem alguém que não o conhece. Seja muito bem-vindo, pastor Delvacir. Muito obrigado, pastor Elton. É um privilégio muito grande fazer parte dessa live, dessa transmissão, estar junto com pessoas tão importantes como meu amigo pastor Cléo, meu particular amigo de muitos anos, né? Foi meu aluno em História da Igreja, né, Cléo? Lá em Campinas. E espero que tenha aprendido alguma coisa. Mas estou pastor aqui na cidade de Pérola, noroeste do estado do Paraná, Igreja Batista Independente nessa cidade, uma igreja em crescimento e solidificação. Estamos num projeto de revitalização dessa igreja, estamos felizes com tudo aquilo que Deus está fazendo e, mais uma vez, repito, com a oportunidade de participar junto com o pastor Elton, também amigo há quase 30 anos, e pastor Cléo. Não tem tudo isso não, Cléo, o Delvacir, eu sou novo. Eu cheguei na convenção em 2004. Então não é tanto tempo assim, não, mas amém. Menos. É que faz muito tempo, que parece que a gente está tão bem que parece que faz muitos anos que nós somos amigos, né? É isso aí. Muito bom. Pastor Cléo, se apresente mais uma vez aí para os nossos amados. Seja boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Elton. Boa tarde, pastor Elton. Boa tarde, pastor Delvacir. Realmente
satisfação muito grande estarmos juntos nessa live, né? Com esse time de estrelas, e é um prazer muito grande poder participar e compartilhar um pouco daquilo que a gente escreveu alguns meses atrás e que será compartilhado nos próximos domingos. Pastor, se não faz 30 anos com o Elton, comigo já faz quase 30 anos, né? É verdade. Uns 25 anos, ou 25 anos atrás, ou no meu caso, uns 30 quilos mais atrás, né? Assim, mais leve. 1995. 1995, Nova Santa Rosa. Isso aí. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, o ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado. Maravilha. Então vamos lá, queridos. A gente vai falar sobre as considerações sobre as linhas de interpretação escatológica, né? Como a gente está trabalhando escatologia, e basicamente dentro de escatologia a gente trabalha a interpretação do livro de Apocalipse, o livro de Daniel e mais alguns estudos que têm a ver com escatologia, existem linhas de interpretação. Por quê? Porque não é um estudo completo, ele não é fechado, ele é um estudo que tem viés, né, que tem algum pensamento que às vezes diverge um do outro em alguma situação. Então, a gente precisa reconhecer essas linhas para que a gente possa compreender com quem que a gente está dialogando, né? Às vezes a pessoa não entende o que a gente está querendo dizer, o outro não entende exatamente como igual a nós. Então, existem várias linhas e a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 principais linhas aí de interpretação sobre a escatologia. E eu fiz questão também de convidar o pastor Delvacir, pastor Cléo, porque o Delvacir, dentro da nossa convenção, o Delvacir é um pastor que é estudioso, né? Eu admiro muito isso no Delvacir. Ele é um sujeito extremamente estudioso e ele também tem uma característica muito legal. O Delvacir é um questionador, né? É uma pessoa que pergunta sempre por que não, né? Por que isso é assim? E quem não conhece o pastor Delvacir acha que ele é uma pessoa que quer pegar casa e tudo, né? Mas, na verdade, não é. A função nossa como pastor, como professor de seminário, né, como aqueles que produzem teologia prática, é perguntar, é fazer as perguntas difíceis para que o texto responda, ou até mesmo para que o nosso leitor, né, o nosso estudante de escola bíblica, pare e pense. A gente não pode ser dogmático a ponto de ter uma mente fechada, não é verdade, pastor Cléo? Pastor Cléo é presidente de seminário, diretor de seminário, e sabe o quanto é importante a questão do pensamento teológico, né? Então, eu queria começar perguntando um pouquinho aqui, para a gente fugir um pouquinho da dificuldade da matéria, né, sobre a questão da importância da reflexão, tanto no conhecimento teológico, do ponto de vista do aluno da academia, mas também da prática pastoral no dia a dia. Qual a importância do pastor, pastor Cléo? O pastor que está lá pastoreando a igreja, fazer boas perguntas para o seu público e ser capaz também de estar aberto para responder às perguntas que, eventualmente, a igreja faz a ele. Quando nós olhamos para a questão, hoje em dia, principalmente da busca do ensino, realmente é um desafio muito grande. Talvez nós, como batistas, e eu sei que outras denominações têm essa característica também, somos talvez considerados, e creio que sim, graças a Deus por isso, o povo que estuda bastante, ou pelo menos que estuda mais a Bíblia. Mas, em termos gerais, nós temos um problema seríssimo quanto à questão do estudo da palavra de Deus. E, diante dessa característica, muitas vezes, onde boa parte dos evangélicos do nosso tempo, e cá entre nós, boa parte das nossas lideranças no nosso tempo, o estudo deles é baseado simplesmente, e às vezes quase que absolutamente, em algumas coisas que vêm na internet, às vezes até em músicas ou em algumas pregações. Nós temos um problema seríssimo da superficialidade do conhecimento. Quando nós olhamos para a questão da busca da palavra de Deus, que é o que a própria Bíblia nos incentiva e nos convida a fazer, de conhecermos cada vez mais a palavra de Deus e o próprio Deus que se revela de maneira, obviamente, limitada, né? Deus ele não se revela totalmente ao ser humano, mas naquilo que ele se revela, ele nos convida a conhecermos ele mais. Nós temos que ter a tranquilidade de sabermos que é bom
aquilo que Deus revela para nós e há um desejo de Deus que nós conheçamos. E todo questionamento é importante, né? Eu me lembro que quando eu estava pastoreando a igreja lá em Erechim, nós estávamos fazendo um estudo de batismo, né? E havia um rapaz ali que ele me questionava o tempo todo, né? Sobre várias questões. E chegou um dia, assim, eu acho que depois de umas três encontros, ele pediu perdão para mim. Ele falou assim: pastor, quero pedir perdão para você, porque eu estou sempre te perguntando. E aí eu falei justamente para ele isso, né? Que aquele que questiona, aquele que pergunta é o que aprende mais, né? Então, toda curiosidade, todo desejo, toda questão que nós levantamos, ela serve, primeiro, para nós aprendermos. Segundo, para nós também não aceitarmos as coisas na caixinha que ela vem embalada, né? Então, aprendemos, e nós que somos questionados, nós não temos que ter medo de sermos questionados. Às vezes, a nossa resposta será essa, né? Em alguns assuntos. Nós não sabemos responder, nós não temos esse conhecimento. Em algumas situações, porque a própria Bíblia não se revela, ou não revela aquele assunto na totalidade. Mas, muitas vezes, também será... olha, vou procurar, vou buscar. Isso também nos incentiva, né, na busca do conhecimento. Mas sermos questionados, e isso é muito importante, até porque aquele que questiona, de fato, está na busca do aprendizado, e isso é sempre positivo. Né? Amém. O pastor Delvacir, você é uma pessoa que, na sua forma de abordagem, você sempre faz perguntas, né, para o seu ouvinte. Quando eu já vi você pregando e eu vi que você faz perguntas e você, ou quando, mesmo que não diretamente, mas você leva o ouvinte a fazer perguntas e você responde essas perguntas na sua pregação. Então, qual a importância do pastor se preparar para fazer a sua pregação com essa visão aberta, a mente dele ser aberta? Porque nós estamos vivendo um momento agora que não dá mais para você subir no púlpito e dizer é assim, e é assim porque é assim. Se você não tiver capacidade de argumentação, de retórica, de explicar por que aquele assunto, por que aquele tema deve ser enfrentado daquela forma, talvez o ouvinte não seja convencido. Você concorda com isso? Como é que você acha o papel do pastor agora nesse novo tempo que nós estamos vivendo? Pastor Elton, na verdade, voltando um pouquinho na tua pergunta para o pastor Cléo, eu vejo o seguinte: uma grande parte dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos professores de escola bíblica dominical não leem, são péssimos leitores, a começar com a leitura da própria Bíblia. Nós tivemos, eu acho que você lembra, aqui no Paraná, um concílio permanente de exame dos candidatos ao ministério durante uns 3 anos, e eu fiz parte dele. E 80% dos candidatos ao ministério não tinham lido a Bíblia toda. Então, começa por aí. Se o pastor não leu, o que se esperar da ovelha? E, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós vivemos uma época de transição quase que diária, de novas descobertas, de conhecimento cada vez mais acelerado e mais profundo, e, infelizmente, o nosso povo não está sendo ensinado a questionar. Normalmente, o questionamento é visto por um viés negativo, com aquela pecha de polêmica, de querer aparecer, de querer complicar as coisas. Nós só teremos uma profundidade se questionarmos os absolutos que nos são impostos. Aquilo que vem empacotado, que vem enlatado. Quando nós começamos a pensar e a fazer perguntas, não é o questionamento por amor ao questionamento, não é aquela filosofia do Che Guevara, se há governo, sou contra, quer dizer, se eu tenho que questionar porque eu sou um questionador, mas eu preciso questionar para aprender, para crescer.
E os pastores, infelizmente, pregadores ou professores de escola dominical, não gostam de ser questionados. Por quê? Porque muitas vezes não tem segurança, não tem firmeza, não tem convicção sólida, alicerçada na palavra. Então, eles veem o questionamento como algo negativo. Nós precisamos aprender a questionar de forma inteligente, a perguntar para verdadeiramente aprendermos. Quando nós fizermos isso, nós iremos crescer, nós iremos nos atualizar, nós iremos avançar. Quem cala, não aprende. Quem fica, quem se retrai, não se expõe, não cresce. O crescimento é fruto de questionamento e de exposição. Para crescer, eu preciso me expor, eu preciso questionar. E quando eu questiono, e você colocou algo que eu venho tentando há pelo menos 10 anos me livrar disso, e você abre a nossa live lembrando do Delvacir questionador, né? Eu venho tentando me livrar desse estigma de ser questionador, mas é questionando que eu cresço, é perguntando que eu aprendo. E quando eu faço as minhas pregações, ou quando eu explico uma lição da escola dominical, um estudo, e eu jogo perguntas para a plateia, eu estou obrigando a plateia a sair da zona de conforto e questionar os seus absolutos. Eu fiz essa pergunta para vocês dois pelo seguinte, né? Porque eu observo, às vezes, e a escola bíblica, ela parece muito uma pregação de culto de domingo à noite, né? E eu me preocupo com isso, porque quando a gente faz uma escola bíblica com a mesma didática ou com a mesma dinâmica de um culto de domingo à noite, eu vejo que a gente está matando a possibilidade da participação da igreja no estudo, né? Na construção coletiva do saber, né? Usando um termo um pouco mais de esquerda, aí, vamos dizer assim, a construção coletiva do saber, porque é exatamente isso. Eu particularmente entendo, né, a importância de que as pessoas tragam as suas dúvidas, debatam o assunto e depois, no final, se haja uma conclusão, né? E sempre haverá. Então, eu vejo que a igreja ela perdeu esse espaço que precisa ser resgatado na escola bíblica, né? O espaço do diálogo, o espaço da discussão da ideia, o espaço da pergunta, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, entrando dentro do tema aqui, vou fazer a pergunta ao pastor Cléo, aí você já no primeiro item da lição, você trabalha ali as linhas de interpretação sobre o tema a grande tribulação. Explica para mim, pastor, por que a grande tribulação é um tema central dentro do estudo da escatologia? É um dos temas centrais, né? Sim, isso. Só lembrando que a minha missão dentro da revista da Escola Bíblica, ela é fazer mais uma introdução, né? Então, nós fizemos isso na lição passada, né? Então, fizemos uma introdução a vários estudos agora que vão se desenrolar. E essa lição de hoje também ela é ela é apresentada de forma introdutória, né? Então a ideia aqui na lição que eu apresento não é sequer entrar em alguma polêmica, embora que o assunto escatológico é bem interessante, bem polêmico, né? Mas a ideia da lição é fazer essa apresentação. Então tem alguns pontos que marcam a escatologia tradicional, né? Por que eu falo escatologia tradicional? Porque existe também uma escatologia paralela, muitas vezes, de algo que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, bastante hollywoodiana, algo nesse sentido assim, né? Então, o que nós trabalhamos são alguns pontos dentro da escatologia que marcam ela. E entre esses temas que marcam a escatologia, nós trabalhamos 4 pontos, na verdade. A questão da grande tribulação, ela faz parte dessa questão básica da escatologia, quando nós estudamos tanto no Antigo Testamento, né, alguns textos lá em Isaías, e outras partes bíblicas também, mas principalmente o livro de Daniel, quando nós lemos as passagens de Jesus, principalmente um pouco mais no final dos evangelhos, né? Mateus é muito caracterizado por isso, inclusive capítulo 24, capítulo 23, 24, Jesus apresenta ali as parábolas, inclusive falando que a intenção é ilustrar um pouco a respeito
da escatologia, e as próprias cartas paulinas, né, Tessalonicenses, por exemplo, é muito interessante, porque fala muito de escatologia, né, mas principalmente o livro de Apocalipse. E a grande tribulação é um dos pontos, né? Então, a grande tribulação, ela marca a questão da escatologia, ela tem diferentes tipos de interpretações nesse sentido. Nós temos, por exemplo, principalmente 3 linhas principais, mas isso é muito interessante dentro da escatologia, porque a escatologia ela tem as linhas principais, mas a partir disso também ela tem toda a questão das ramificações que ela acaba tendo, né? Então, quando nós falamos alguns pontos, e talvez nós vamos levantando alguns pontos, a gente sempre tem que lembrar que mesmo onde há bastante convergência, não existe convergência total, né? Então, existem 3 pontos principais da questão da grande tribulação, as visões, né, que é pré-tribulacionista, né, que são aqueles que creem que a igreja ela será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, ou seja, que os cristãos não vão passar pela grande tribulação, que é um momento que tem algumas características, né, especiais. Eu começo citando, e há uma certa convergência nesse sentido, né, de um tempo que haverá essa tribulação. Os textos bíblicos falam de 7 anos. Esses 7 anos, alguns intérpretes dividem, né, em 3 anos e meio, 3 anos e meio, e aí nós temos esse período de aí também vai depender dos pontos de interpretação, né? Porque nós temos os amilenistas, os pós-milenistas, por exemplo, que têm uma visão um pouco diferente na questão da tribulação, né? Em relação também aos pré-milenistas. E aí nós temos 3 visões, como eu disse, aqueles que creem que a vinda de Jesus será antes da grande tribulação, ou seja, os crentes não vão passar pela grande tribulação. Nós temos aqueles que creem que Jesus vai voltar durante a grande tribulação, que são chamados de mesotribulacionistas, e aqueles que creem que sim, os crentes passarão pela grande tribulação, serão guardados na grande tribulação, mas passarão pela grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Muito bem. Você colocou, pastor Cléo, aí nessa lição, você coloca ali, por exemplo, um termo que eu confesso que eu nunca tinha visto, né? A igreja será arrebatada secretamente. Por que secretamente? Isso está no terceiro ponto que a gente vai ver depois, né? Que a gente vê, que fala sobre uma maneira de se interpretar a questão da vinda de Jesus. Existe uma linha teológica que crê que a vinda de Jesus, ou o arrebatamento da igreja, se fará em 2 momentos. Um deles visível, né? E outro que crê que primeiro a igreja será arrebatada secretamente, por isso que usa a expressão secretamente, e depois de um período, então Jesus voltará visível, né? Então é a ideia do arrebatamento. Então, algumas dessas linhas creem, por exemplo, os pós-tribulacionistas não acreditam no arrebatamento separado da vinda de Jesus. Acredito que isso é um fator único, né? Mas o pré-tribulacionista e o mesotribulacionista acreditam que primeiro haverá um arrebatamento da igreja, e aí existe toda a questão da dispensação e assim por diante, e aí depois da grande tribulação é que de fato acontecerá a volta de Jesus visível. Então, por isso que se usa a expressão aqui secretamente. Tá? Pois é, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Delbacir, dá a sua opinião aí sobre esse tema aí que o pastor Cléo escreveu, complementa para nós aí. É difícil complementar o que o Cléo diz, né? Então, eu vou apenas dar uma simples contribuição. Em primeiro lugar, pastor Elton, eu acho que nós temos que ter, na questão toda, pensando em escatologia como um todo, nós temos que ter 2 cuidados fundamentais. O primeiro é o cuidado com as especulações, com as ficções e com os achismos. Uhum. Você citou aquela visão hollywoodiana, tá? Tim LaHaye, Frank Peretti, esse mundo tenebroso, aquela série do Tim LaHaye, fugiu agora o nome da série lá. Deixado para trás.
Deixados para trás? Exatamente. Então, a gente tem umas ideias fictícias e especulativas que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a palavra de Deus. Então, o primeiro cuidado é não entrar nessa onda, não pegar esse bonde da especulação e dos achismos. O segundo cuidado que eu percebo que o pastor Cléo tem, e é típico dele, é característico dele, é o cuidado com os absolutos, com o taxativo, com o será assim. Eu sempre digo, quem é taxativo, quem é categórico em escatologia, não entendeu nada de escatologia. Eu tenho estudado a Bíblia a minha vida inteira. Eu estou no ministério desde 1986 e venho estudando, e eu me convenci de algo. Eu não entendo nada de escatologia, eu não entendo nada de Apocalipse. Eu sou um aprendiz, eu estou lendo, eu estou estudando, porque eu quero aprender, mas nós não podemos cair nem num extremo, nem no outro. Temos que manter o equilíbrio. E alguns termos, né, pastor Cléo, mudam com o tempo. Antes a gente falava de mid-tribulacionismo, hoje estamos falando de mesotribulacionismo. São as 3 principais linhas e elas não estão sozinhas. Na verdade, há um emaranhado de temas, por exemplo, o dispensacionalismo, que afeta profunda e definitivamente a nossa escatologia. Então, nós temos que pensar escatologia dentro de uma concepção teológica mais ampla, mais abrangente. Não isolar. Nós, para efeito de estudos, isolamos a escatologia, mas você corre um risco muito grande. Tudo isso está sendo tratado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O pastor Cléo citou Daniel, Ezequiel, Apocalipse, mas nós precisamos ter em conta que não é apenas isso, é toda a palavra de Deus, é todo o ensino bíblico que vai nos conduzindo a algumas deduções, eu nem diria conclusões, eu diria algumas deduções mais ou menos estáveis sobre as quais nós, pastores, estou falando como pastor de igreja local, pastor Elton, pastorei uma igreja local, o pastor Cléo faz parte de uma equipe pastoral lá em Guaíba, quer dizer, e os membros da igreja têm perguntas a nos fazer, e nós temos que transitar com um mínimo de segurança para não causar uma confusão ainda maior e deixar a igreja completamente perdida. Nós teremos uma resposta categórica? Sim, quando Jesus voltar. Até lá, nós trabalhamos com deduções, com ideias mais ou menos estáveis, mas nunca com absolutos. Amém. Eu quero dar as boas-vindas aí ao pastor Josimar Oliveira, lá do estado do Rio de Janeiro, né? Irmão da nossa irmã Ilma Veiga, que está presente conosco aí, participando da live. Muito obrigado aí pela sua presença, pastor Josimar. Muito bom. E você escreva aí a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa fazer a live de hoje de uma forma bem participativa, né? Dentro do item 2 da lição, pastor Cléo, você trabalha a questão do milênio, né? Que é um período de tempo aí, que pode ser literal ou não. Então, fale um pouquinho mais para nós, pastor Cléo, sobre essas linhas de interpretação deste milênio. Como você mesmo comentou, né, o milênio, na verdade, vem da palavra, da ideia de 1000 anos, né? E aí nós temos justamente isso, nós temos algumas interpretações que elas são um pouco mais literais, algumas bem literais, algumas mais literais, né, que tem alguns que acreditam que não são 1000 anos, mas está muito próximo desses 1000 anos. E para alguns, 1000 anos significa um tempo muito longo, né? Então, simplesmente significa isso, um tempo muito longo. Dentro dessa questão do milênio, nós temos também aqui 3 linhas principais. Uma delas é o pós-milenismo, né, que talvez hoje é a linha menos seguida, né, mas já teve o seu auge. Por quê? Porque se acredita da seguinte maneira, que que nós já estamos no milênio, esse é um ponto, então o milênio é simbólico, nós já estamos no milênio, e a tribulação, ela inicia, claro, e aqui é muito interessante, o pastor você falou isso muito bem,
Cada questão que nós levantamos aqui, existe N ramificações. Então, pode ser que alguém diga assim, não, mas eu sou pós-milenista, mas eu não creio assim, né? Exatamente, tem 33.333 ramificações diferentes, né? Mas, em termos gerais, se acredita da seguinte maneira, que esse milênio ele começa a partir da tribulação, da grande tribulação, e os pós-milenistas, em termos gerais, creem que o milênio ele se inicia no período, ali nos primeiros séculos, né, chamados de a Era dos Mártires, né? Então, aquilo era a grande tribulação, era a perseguição do imperador romano. E a partir disso, então, começam os 1000 anos, que é um período bastante extenso, onde a Igreja de Jesus ela passa a governar na Terra. Isso é muito claro, por exemplo, dentro do catolicismo, né? Porque a partir daqueles 3 primeiros anos, daqueles 3 primeiros séculos, ali, principalmente o último 1 século e meio ali, da perseguição dos imperadores, a partir de Constantino, ali pelo ano 320, depois o Oriente um pouco mais tarde, mas a Igreja passa a um certo domínio, um certo governo do mundo ocidental. Inclusive, a própria questão do posto de reinado da Igreja se torna ali onde o Império Romano tinha o seu posto, que era Roma, né? Então, para eles faz muito sentido essa interpretação dentro do catolicismo. Mas existe também muitos cristãos que acreditam que o milênio está implantado e que nos últimos anos, antes da vinda de Jesus, haverá um tempo de grande progresso, principalmente de uma vida de cultura cristã. Ou seja, não necessariamente que as pessoas todas vão se converter, mas que haverá muitas conversões e mesmo aqueles que não se convertem, eles viverão a cultura cristã. E essa linha ela cresce muito na época dos grandes avivamentos que aconteceram, por exemplo, na Europa, também na América, né, onde nós temos registrados na história um grande número de conversões, o protestantismo se espalhando na Europa. Então, muito daqueles homens de Deus que realmente, né, eram homens de Deus que viveram naquele tempo, eles acreditavam, olha só, realmente o pós-milenismo faz muito sentido. Hoje, por causa da realidade que nós vivemos, não parece que não faz muito sentido, mas eu não estou aqui também para dizer o que faz mais sentido ou menos sentido, mas por isso perdeu-se muitos seguidores. Aí nós temos o amilenismo, na verdade, esse A, né, antes do milenismo, quer dizer que não creio no milênio, mas o amilenista, em termos gerais, não concorda com essa expressão que ele não acredita no milênio. Ele também, como pós-milenista, ele acredita que o milênio já está acontecendo, que ele é alegórico, que ele é figurado, né? E que nós já estamos vivendo nesse período do milênio, e que, mas diferente do pós-milenista, em termos gerais, obviamente sempre usa essa expressão em termos gerais, o amilenista ele crê que o fim do milênio se dará com a grande tribulação. E já o pré-milenarismo, ele acredita então que primeiro vai acontecer o arrebatamento, ou a vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus, e a partir disso se inicia o milênio. E é a linha mais seguida, tá? Essa é a linha em termos evangélicos mais seguida. Pois é. Delvacir, eu confesso para você que cada vez que debate esse assunto eu fico mais perdido. Porque para mim não faz sentido. Bom, é bem esquisito esse negócio. Por que Deus vai dar 1000 anos de chance para depois vir instaurar o reino novamente, né? Para depois vir fazer de novo, Jesus voltar de novo? É meio complicado esse negócio, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho para nós aí dessas vertentes, dessa questão do milênio, né? Eu particularmente não consigo entender esse processo todo de processual, porque se o diabo já tá destruído, né? Se ele já foi condenado, né? E aí depois na execução da sentença dele tá parecendo um STF esse treco aí, né? Para mim devia ser mais simples o negócio.
Você já tá condenado, executa e ponto final, já manda para o inferno e acabou, está resolvido o problema, né? Mas parece que tem ainda uma outra passagem aqui, parece que vai demorar mais um pouco. O que você entende disso aí? Conta para mim, tenta me ajudar aí. Pastor Elton, sorte que você não é Deus, senão nós estaríamos perdidos. E que bom que Deus não ouve a tua opinião. Ele ouve a tua oração, não a tua opinião. Amém. Brincadeiras à parte, primeiro, linkando, normalmente, o pastor Cléo não abordou esse aspecto, mas é importante nós abordarmos isso. Normalmente, quem é pré-tribulacionista, normalmente também é pré-milenista. Faz parte de um mesmo pacote na maioria das vezes. E como batistas independentes, somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Tá? Eu não vejo assim nenhuma possibilidade de desrespeito, mas de respeito absoluto com os irmãos que pensam diferente, que defendem outro ponto de vista. É apenas uma forma de interpretar a Bíblia, de aplicar a hermenêutica bíblica, e nós chegamos a uma conclusão diferente. Aquela atitude de superioridade, de desdém, tá, para com as outras correntes, ela não é cristã. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Mas você fez uma pergunta que, para mim, é crucial. E eu vou partir de um ponto de vista, do meu ponto de vista, sendo pré-tribulacionista e pré-milenista. A igreja que eu pastoreio sabe qual é a minha postura, sabe a forma que eu creio. Então, eu sou pré-tribulacionista e sou pré-milenista. Então, eu entendo, pastor Elton, para tentar desfazer um pouquinho a sua confusão, é que o milênio tem muito mais a ver com Israel do que com a igreja. As promessas de Deus feitas a Israel, todo o plano de Deus, começamos com a ocupação geográfica da terra, do território. Nunca, mesmo nos reinados, nos melhores reinados, Davi e Salomão teve a maior expansão territorial, mas Israel nunca atingiu tudo aquilo que Deus tinha para si. Então, eu entendo que hoje nós estamos vivendo a época da graça, a dispensação da graça. Deus está tratando com a igreja. A salvação se dá exclusivamente através de Jesus Cristo pregado, anunciado, e o Senhor da igreja. Mas no milênio, Deus volta a tratar com Israel. Deus volta a cuidar de Israel. Os privilégios de Israel, que foram suspensos com o advento da igreja, voltam a valer em sua plenitude, e durante o milênio Deus vai tratar. Se você ler Ezequiel, se você ler Daniel, principalmente, e Ezequiel, esses dois profetas, você vai perceber que toda a escatologia desses dois livros tem a ver com Israel, não com a igreja. Então, eu entendo que o milênio que causa tanta confusão, por que Deus não vem logo e acaba com isso uma vez, faz assim, vamos para o céu, acabou? Por que 1000 anos? Porque Deus tem promessas não cumpridas e tratamento com o povo de Israel, que terão o seu auge e a sua consumação durante o período do milênio. Essa é a forma que eu vejo. Muito bem, maravilha. E aí, pastor Cléo, você entra num assunto importante na lição, depois da questão do milênio, que é o ponto mais aguardado de tudo, né, que é a vinda de Jesus. Ou seja, a gente discute como é que ele vem, a gente discute que hora que ele vem, mas todo mundo afirma que ele volta, né? E ele mesmo afirmou que ele voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. Então, a importância da vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus pegou muita gente despreparada, né? Muito embora não tenha faltado os anúncios da vinda dele. Será que na segunda vinda de Jesus nós corremos o risco de estar também despreparados, pastor Cléo? Eu acho muito importante para quem não leu a primeira lição, né? Ler ela antes de nós
talvez até antes, né, dessa lição agora de domingo, porque, como nós falamos, ela é bem introdutória e justamente eu caminho nesse sentido, mostrando que, muito perfeito que o pastor Devacir colocou, né, que nós temos essa questão do contexto da vida de Jesus, ela é importante porque ela está na Bíblia, ela nos cria curiosidade, e isso é importante. Ela, como toda a Bíblia, a revelação dela é progressiva, mas no caso do Apocalipse, como ele ainda está no nosso futuro, né, grande parte da Bíblia, em várias áreas, já está no nosso passado, por exemplo, a vinda do Messias, né, a vinda dele sobre a terra já está no nosso passado. Então, a vinda de Jesus, ela é a centralidade. Esse é o ponto. Então, se nós vamos passar pela grande tribulação, não vamos. Se o milênio é antes ou o milênio é depois, e aí é muito interessante quando o pastor Devacir estava falando isso, uma vez eu ouvi uma história de que tinha a meninista, um pré-meninista, um pós-meninista, discutindo entre eles, bem na hora que aconteceu o arrebatamento deles, né? Morreram ali, chegaram no céu, e um olhou para o outro e falou, todos falaram junto, viu que eu tinha razão? Né? Então, assim, mas o ponto principal está justamente nesses dois últimos pontos que a gente aborda aqui na nossa lição, está na vinda de Jesus. Quanto a isso, todos os homens sérios e convertidos ao Senhor Jesus Cristo, não tem dúvidas, Jesus voltará. E eu acho muito interessante, falei isso inclusive na última live, que o Apocalipse ele não é para gerar medo em nós, mas é para gerar fé em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela gera fé em nós. Porque quando nós nos aproximarmos da vinda de Jesus, nós vamos ver sinais cada vez mais claros da vinda de Jesus. E me parece que já estamos vendo sinais claros, né? Para quem gosta de estudar a escatologia, né? Como já diz um autor, eu até falei isso na última live, não pesquisei quem fala, não sei se era o Spurgeon, se era o Billy Graham, que ele diz que nós precisamos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Nós vamos ver que as notícias nos apresentam de maneira muito interessante a questão dos sinais. Nós tivemos agora, por exemplo, a pandemia, que se ela não é um sinal da vinda de Jesus, no sentido de que Jesus está muito próxima, o sinal que vai ser, então, vai ser muito mais forte do que esse, porque esse nos surpreendeu. Né? De repente, de uma hora para a outra, uma pandemia tomou conta do mundo, que é exatamente o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, dizendo que haveriam pestes, guerras. Veja, a pandemia nem terminou de matar muita gente, quer dizer, matou muita gente, mas quer dizer, não chegou a matar mais gente, porque aí o ser humano já começou uma guerra lá na Ucrânia e na Rússia, né? Então, tudo isso, e veja, os próprios cientistas estão dizendo isso, e sociólogos, que essa pandemia, a própria guerra, qual foi a grande discussão da pandemia e da guerra? Falta de alimentos, fome. Gente, os caras não creem na Bíblia, mas estão falando de sinais bíblicos. Então, sim, eu creio que os sinais, e a ideia é essa, que os sinais sejam muito claros. Eu não estou afirmando que esses são os últimos sinais, porque pode ser que, de fato, depois venham sinais ainda mais claros, nós não podemos fazer certas afirmações, mas que esses sinais são muito impactantes na minha vida, particularmente, são. Mas o fato, eu creio que os bons leitores da Bíblia, e aí entra aquilo que o pastor Devacir falou, que a gente discutiu lá no começo, né? Os bons leitores da Bíblia, eles não serão pegos desprevenidos. Veja, pode ser até que no momento, quanto ao tempo, mas todo bom leitor da Bíblia, e mais do que não somente o bom leitor da Bíblia, né, mas todo aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não será pego desprevenido. Até porque, assim, nós precisamos estar preparados em todo o tempo. Eu cito isso até numa abertura de parênteses aqui na minha lição, né? Eu falo sobre isso. Nós temos que estar preparados sempre, até porque, assim, nós estamos falando de todos os sinais, mas quem garante para nós que nós vamos passar, nós aqui, ou alguém que está nos assistindo, vai passar vivo de hoje para amanhã? Devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso mestre. Mas, assim, respondendo, finalizando aqui, sim, muitas pessoas serão pegas desprevenidas, com certeza. Ô, pastor Devacir, você quer comentar?
Calbart, viu, Cléo? Pastor Cléo, Calbart. Obrigado. Tá? Não foi o Spurgeon, não. Na verdade, pastor Elton, pastor Cléo, eu sempre tenho dito, e eu disse isso no domingo, agora pregando na nossa igreja, o que nós temos, o que nós precisamos de fato é estar preparados para a volta de Jesus. Há uma verdade inquestionável: Jesus Cristo voltará. Quando? Não sei. Antes ou depois da tribulação do milênio, no meio? Não sei. Não tenho uma ideia, não tenho certeza. Antes ou depois do milênio, não importa. Eu preciso estar preparado. Eu tenho que estar pronto. Os sinais nos mostram, sim, se bem que, pastor Cléo, existem algumas épocas na história da humanidade que tudo parece se encaminhar para o cumprimento iminente da volta. Alguns momentos de crise na história da igreja. Eu vou citar só um, poderia citar dezenas: o nazismo, o advento do nazismo. Então, Jesus está voltando, aconteceu. Aí não posso fugir da criação do Estado de Israel, aí aquelas teorias Wimmalguianas, tá, de que não se passará essa geração, Jesus vai voltar em 40 anos, porque em 1948 Israel voltou a existir, a figueira floresceu. A verdade é essa: os sinais, a intensificação dos sinais, ela é cíclica. E nós estamos vivendo um momento em que esses sinais são muito intensos, são muito fortes, mas a igreja tem que olhar para um outro aspecto que para mim é primordial. Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. A igreja fica passivamente ou de forma assustada, esperando Jesus voltar, e cruza os braços. E uma das coisas que vai apressar o retorno de Cristo é o anúncio do evangelho a todas as nações. E a igreja deixa de cumprir o seu papel para se apavorar ou para descansar e esperar as coisas acontecerem naturalmente. Pois é, isso é uma coisa que é terrível, né? E nós estamos vivendo essa acomodação, e não é de hoje. E, aliás, eu vou até aproveitar essa questão para a gente poder debater isso oportunamente. Nós estamos vivendo um tempo de relativização muito forte, e a gente viu isso agora nessa eleição, quando, por exemplo, nós temos o posicionamento do cristão votando em pautas, né? E aí não tem a ver com a questão, não quero entrar no mérito da escolha pessoal. Cada ser humano é livre para escolher pessoalmente, e aí eu entendo que, por exemplo, quando uma pessoa escolhe o candidato A ou o candidato B, ele não está escolhendo necessariamente a ideologia política daquele candidato, está escolhendo o candidato enquanto pessoa, que ele entende que representa melhor naquele momento aqueles anseios que ele está colocando também. Mas a nossa visão é que a gente não consegue ter uma ideia do que está por trás da pessoa em si, né? E por desconhecer a palavra de Deus, a gente faz uma análise que está dissociada de uma realidade maior. Então, eu penso que é importante a igreja voltar a discutir essas questões para que a gente possa sair dessa situação de comodismo e avançar. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor Delvacir. Na verdade, eu vou transferir a pergunta que a irmã Marisa fez para nós aqui, né? Ela diz assim, ó, na pergunta, na opinião, qual a opinião de vocês quando alguém diz que Jesus já veio para quem já faleceu? O que realmente significa essa expressão? Tem algum fundamento bíblico? O que você acha, pastor Delvacir? Eu preferia que o Valdecir respondesse essa pergunta, daí me eximiria da... É o fundo da tarde. Na verdade, assim, a gente acaba no sentido no intuito de querer consolar a pessoa, falando sobre isso. Aí nós vamos entrar num outro aspecto da escatologia, que também é importante, que não foi o objetivo da lição do pastor Cléo, que é o estado intermediário da alma, o sono. É a próxima lição. Certo. Então, essas questões todas que, com certeza, na próxima
live, então, será discutido isso e eu quero assistir para aprender. Mas, na verdade, se nós estamos preparados, se nós estamos prontos, se Jesus voltar ou se nós morrermos, nós estaremos com ele. E o que importa não é o termo usado, é a segurança que nós temos de que estamos, de fato, salvos em Cristo Jesus. Se Amém. A pessoa viveu para o Senhor, se a pessoa era um crente em Jesus Cristo, se reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela partiu, ela está com o Senhor. Se num estado intermediário, se já foi para o céu, é uma longa discussão que não cabe aqui. Mas está com o Senhor, está aguardando a ressurreição dos santos para então estar de fato no céu e desfrutar a eternidade e receber o seu galardão. Mas o que importa é que nós estejamos preparados, seja através da morte, seja pela vinda do Senhor. E um grande problema que eu percebo como pastor hoje, pastor Cléo, pastor Elton, é que muita gente na igreja não tem essa convicção. Pastor, eu espero, eu quero crer, eu acredito. Não, ou você está salvo ou você não está salvo. Ou você, de fato, crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, confessou Jesus e você está pronto para a eternidade, ou você não está. Essa questão não é quando ou os termos usados. E não adianta, uma semana atrás, domingo retrasado, eu fiz um culto fúnebre de uma pessoa familiar de um membro da igreja. Não adianta eu chegar lá do lado do caixão ou no cemitério e dizer, Jesus voltou para ele, ou ele está com Jesus, se essa pessoa não tinha Jesus no seu coração, não tinha Jesus como seu Senhor. Então, a nossa luta como pastores é para que a nossa igreja entenda a verdade, escatologia à parte, entenda a verdade, que nós estamos salvos por Jesus Cristo. E seja pela volta invisível, né, pastor Cléo, do Senhor Jesus Cristo, seja pela nossa morte, nós estaremos com ele por toda a eternidade. Esse é o ponto fundamental. Maravilha. Pastor Cléo, nós estamos caminhando para o fim, então, na última parte da lição, da lição ali, o item 4 fala sobre a vitória do Cordeiro. O que é importante destacar aí nesse item 4? Eu acho que aqui é o grande ápice, né, do Apocalipse. Eu vejo assim que o Apocalipse ele afunila nesse ponto, por isso que eu usei, inclusive, esses pontos nessa sequência, né? Então, são 4 pontos importantíssimos, mas veja, existe um importante a gente conhecer toda a questão do contexto, mas o auge dele está na vinda de Jesus e aqui no caso da vitória do Cordeiro. O pastor, muito bem, pastor Delvacir, fez um comentário entre muitos outros, né, mas quando ele disse assim que a escatologia ela está em toda a Bíblia, perceba, lá no Gênesis, né, quando Deus ele fala que da descendência da mulher iria vir aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, a vitória do Cordeiro está aqui. Né? Então, a consumação final de todas as coisas, o projeto final de Deus para toda a humanidade. Né? Então, o projeto final de Deus não é o sofrimento, a vida do homem aqui na Terra, o sofrimento do homem aqui na Terra, a tribulação, mas o projeto final de Deus ele está nisso, né? Jesus, o Filho de Deus, triunfando, né? E é interessante porque todas as hostes malignas, toda a ação do inimigo não tem absoluta ou possibilidade nenhuma de chance para tentar frear esse momento da história da humanidade. Porque essa é a história da humanidade, não é só a história da igreja, né? Essa é a história da humanidade. O fato é que esse dia será maravilhoso, né? Para aqueles que creem, como o pastor Delvacir agora tão bem comentou, mas será um dia terrível para aquele que não crê. Então, essa é a grande consumação, né? O anticristo, ou o diabo, as hostes infernais,
elas não poderão impedir essa vitória final de Jesus. E eu falo uma coisa que eu falei lá no início da última live, né, da live passada. Quando nós usamos a expressão últimas coisas para a escatologia, e quando nós usamos a expressão vitória final, ela é de uma era, de um tempo, né, de um fato. Porque, na verdade, a vitória final de Jesus, ela também é uma vitória inicial para todos nós, né? Ela inicia um novo tempo. Então, ela está... o fim de todas as coisas não é exatamente o fim de todas as coisas, né? Mas das coisas que estão aí. Será um tempo onde nós estaremos com Cristo, onde o final do livro de Apocalipse tão bem, né, apresentado para nós, onde a morte já não existirá mais, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, né? Então, isso é a questão da vitória do Cordeiro que nós almejamos, né? Somente aquele Cristo Jesus, né? Ele celebra e ele anseia por esse dia. Maravilha. O pastor Dalvacir, aqui o pastor Cléo, na conclusão dessa lição, ele aborda a importância da gente guardar o principal, né? Viver uma vida piedosa, consagrada na presença do Senhor. Durante muito tempo, a igreja do Brasil, ela foi uma igreja marcada por um excesso de moralismo exterior. Às vezes as pessoas se comportavam moralmente, exteriormente bem, mas no interior elas não eram exatamente aquilo que elas queriam que os outros pensassem sobre elas. Então, qual a importância aí de uma vida piedosa, de fato, né, na vida do cristão, que não vive para se impressionar, para impressionar os outros, mas vive para agradar a Deus? E aí você já também faz as suas considerações finais. Pastor Elton, os capítulos, pensando nessa conclusão no ponto 4, a vitória do Cordeiro, capítulos 4, 5 e 7 de Apocalipse, tem alguns cânticos fenomenais, impressionantes, apotoéticos, que a gente fica pensando, e eu estava aguardando essa live agora há poucos minutos, e estava me imaginando cantando junto com a multidão dos remidos esses cânticos que nós encontramos nesses capítulos 4, 5 e 7 de Apocalipse. Mas para que isso seja possível, nós precisamos viver uma vida na presença de Deus. Realmente se deu durante muito tempo, inclusive no meio batista independente, muito valor à aparência e às formas externas da religiosidade, da piedade aparente, tá? Um certo ascetismo, não medieval, mas moderno, ou quase moderno, e se enfatizou muito isso. A grande verdade é que Deus não está interessado apenas no interior ou apenas no exterior. Deus quer você por inteiro. A nossa submissão ao Cordeiro, que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele quer a nossa rendição, a nossa submissão completa. O que Deus quer é que entreguemos a Ele tudo que somos, que temos, que sabermos, que viermos a ser, que haja uma completa, uma absoluta consagração a Deus. Não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, não é quando ou de que forma ele virá, é a forma que eu vivo. E só há uma forma de me garantir o acesso à eternidade com Deus. Antes ou depois da tribulação, antes ou depois do milênio, é viver com ele enquanto estou aqui nessa terra. Essa vida de consagração ao Senhor é que me dá a segurança de que seja quando ou como ele vier, eu estarei pronto para ir com ele, para subir com ele. Essa é a esperança bendita da igreja. E esse é o evangelho que nós temos que pregar em um mundo tão conturbado e tão cheio de ficções e histórias. A verdade prevalece.
quer vivamos, quer morramos, que diz o apóstolo Paulo, somos do Senhor. Somos do Senhor. Se somos do Senhor, estaremos com Ele. Amém. Maravilha. Obrigado, pastor. É muito bom, né, participar desses momentos teológicos. Assim, a gente aprende muito. Pastor Cléo, muito obrigado pela sua lição, né? Lição, como sempre, muito bem escrita, bem trabalhada, os temas ao longo desse período, né? O pastor realmente tem tido assim tem sido uma grata surpresa no nosso meio, e o pastor é um homem jovem, né? Acho que dos mais jovens da nossa turma, né? Uma geração nova, e eu gosto muito de vê-lo pregar, pastor Cléo, e gosto muito de vê-lo também ministrando aula, né? E o desejo do meu coração, eu sei que você terminou o seu mestrado agora há pouco, né? Mas eu quero te estimular a fazer o doutorado, né? Porque realmente nós precisamos aí de teólogos dentro da nossa, não só da denominação, mas desse tempo, e continuar realmente o estudo da palavra, né? Então, pastor Cléo, muito obrigado. Suas considerações finais aí para a gente encerrar a live. Obrigado, pastor Elton. Fui muito privilegiado sempre de ter a oportunidade de participar. Sou muito feliz por isso. É um trabalho, é um desafio, né? E falar sobre alguns temas como Apocalipse, falar em poucas páginas, é um desafio porque, há muita informação e você sempre corre o risco de ser mal interpretado, às vezes, quando você fala pouco, né? Não consegue explicar algumas coisas. Mas também eu agradeço porque me deram os temas menos polêmicos, né? Agora que a coisa vai pegar fogo mais para frente, né? Mas foi um prazer escrever essas lições. Foi um prazer muito grande participar desse momento, compartilhar aí com o pastor Elton, com o Delvaci. Assim, eu fui brindado nesse sentido de poder participar com vocês. Uma honra, e que Deus abençoe vocês também de maneira muito especial e continue usando a vida de vocês de maneira surpreendente, como ele já tem feito. Amém. Obrigado, pastor Cléo. Bom, queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live, e na semana que vem eu voltarei, né, nesse tempo aqui nesse canal, para a gente poder trabalhar a lição número 3, né, com considerações. Deixa eu puxar aqui a explicação, né? A lição 3 nós vamos falar sobre as considerações sobre o estado intermediário. Então, é muito importante, né, a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, eu quero fazer já o convite, né, um pré-convite para você, para a gente estar junto na semana que vem. Onde é que estão os mortos? Estão dormindo, já estão reinando, ou já estão condenados, executados? Enfim, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso com o pastor José Lima, que é um decano da nossa denominação, é um homem muito estudioso, e com certeza a lição está muito bem escrita também, e com certeza vai ser assim, bastante interessante esse tema. Então, anota na sua agenda aí, terça-feira que vem, dia 11, às 17 horas, aí nós continuamos a conversa com o pastor José Lima. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Você também pode comprar a revista da Escola Bíblica pelo número do telefone, WhatsApp, que vai aparecer embaixo aqui na sua tela, né? Vai aparecer o número aí 19, que é Campinas, 98-323-0793, ou pelo e-mail pedidos@ebi.org.br. Fale com o pastor Jairo, compre a revista, custa apenas R$12 a revista, e você será muito abençoado aí pelo estudo sistemático da palavra. Muito obrigado a todos que participaram nesta tarde, em nome de Jesus. Só temos aqui 2 últimos ao pastor Mário Oreste, mandando um abraço, você também receba o nosso abraço. Irmã Marisa, Deus abençoe, né? Muito bons temas, muito obrigado, e até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, voltaremos na terça que vem com a nossa continuidade das lives das terças-feiras. Um grande abraço, Deus abençoe, até terça, um abraço. Obrigado, queridos, foi bênção, hein? Amém. Obrigado pelo privilégio. Sim, eu sei que quem gosta de jogar no gol é o Delvaci, mas jogar no gol assim com o Neymar e o Messi na frente, vale a pena. Obrigado. A dupla de zaga que tinha aí dava segurança.